Isso só acontece, vocês precisam entender, porque o Alexandre também já não tem mais a força de outrora. E ele não tem mais a força de outrora por 3 motivos. Olavo Edu Carvalho. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir. Eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar. Mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo, e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Brigadão. Mas quando o Alexandre briga com quem tem o respaldo, aí o Tigrão vira tchutchuca. E é uma coisa absolutamente ridícula. Absolutamente ridícula. Menos de 24 horas depois, ele recuou da decisão e ainda teve que isentar nominalmente o Terra e a Folha. Como é que um juiz dá uma decisão dessa e reverte no outro com um negócio completamente mal escrito? Isso só acontece, vocês precisam entender, porque o Alexandre também já não tem mais a força de outrora. E ele não tem mais a força de outrora por 3 motivos. O primeiro deles é porque ele não é mais tão necessário quanto já foi. O trabalho principal do Alexandre, que era se livrar do Bolsonaro, já foi cumprido. O Alexandre já conseguiu o que ele queria, o sistema já conseguiu o que queria com o Alexandre. A meta principal. O Bolsonaro já saiu do poder e está quieto no canto, de joelhos. Calado. Está resolvido. O Alexandre cumpriu o que era necessário. Então essa deixa de ser uma prioridade. Segundo motivo, pelo qual ele não tem a força de outrora, é que ele começou a sofrer pressão internacional. O caso do Elon Musk, o caso do Congresso dos Estados Unidos, toda a turnê em mídia conservadora, só o vídeo da PragerU eu estava vendo, teve mais de 1,5 milhão de visualizações, expondo o que o Alexandre fez. O Tucker Carlson, a entrevista da gente lá do Eduardo e eu, 10 milhões de pessoas, e tantas outras que a gente fez. A exposição aumentou. A consciência sobre o assunto aumentou. A bolha foi sendo furada. A possibilidade de sanções começou a aparecer. E, de novo, vamos falar sobre isso hoje, rapidamente. Porque o Brasil, nesse ritmo, vai sofrer sanções. E o terceiro motivo, pelo qual ele não tem mais a força de outrora, é que ele perdeu certos poderes do ponto de vista prático, quando ele deixou de ter a presidência do TSE. Onde ele tinha toda uma estrutura extra à disposição dele, onde ele podia fazer o jogo combinado do TSE, ele, fazer um pedido para o STF, ele mesmo, e aí ele dava uma decisão de acordo com um grupo do TSE que trabalhava para ele. Ele perdeu isso, o comando direto. Não significa que o Alexandre tenha sido derrotado, mas, sem dúvida nenhuma, ele arregou. Arregou porque como o tamanho da força que ele tinha. E as perguntas que eu tenho que fazer é: como é que fica o Lira nessa história, depois dessa regada do Alexandre? É uma faca de 2 gumes. O que eu pensaria se eu fosse o Arthur Lira era: ora, peraí. Pô, se a censura fosse contra vocês tinham um antídoto, pô. Estão me deixando, estão me sacaneando. Eu fiquei mal nessa situação. Porque o que acontece com o Lira é que essa reportagem gerou o que se chama de efeito Streisand. Para quem não sabe o que é o efeito Streisand, é da história parece que a Barbra Streisand, a famosa atriz e tal, queria esconder a localização da casa dela de todos os mapas. E como ela conseguiu essa proibição de que dissesse onde é que era a casa dela, todo mundo ficava interessado em saber justamente onde é que era a casa da Barbra Streisand. Então, quando você esconde alguém, isso acontece muito aqui com a gente, né? Eu acho que as censuras do Alexandre me tornaram maiores do que eu era, porque as pessoas falaram: pô, se esse cara tá sendo censurado, ele merece ser ouvido. E o que aconteceu com o Lira foi justamente isso, gerou um efeito Streisand, tá todo mundo comentando sobre o negócio do Lira. Então o Lira, porra, vocês me deixaram agora na pior situação, eu tô sofrendo o efeito Streisand, vocês voltaram atrás, eu fiquei mal com a opinião pública, fiquei mal com a imprensa, mas quando era com vocês mantiveram, vocês bancaram. Aliás, foi assim que o inquérito das fake news começou. Reportagem da Cruzoé censurada,
por conta era um negócio do amigo do amigo, do meu pai, sei lá, o negócio do Dias Toffoli na lista da Odebrecht. Né? O Arthur Lira deve se questionar, e os ataques a mim? E eu gostaria muito de saber como é que o Arthur Lira tá, o que ele está pensando nessa história. Mas o fato é que pela primeira vez, que é o outro lado da moeda, a primeira vez, esse limite de censura de veículo de esquerda foi ultrapassado. O Alexandre mostrou que, em tese, ele tem esse poder. E eu torço para que os dois neurônios, eu falo a Mônica Bergamo, mas vai para todas as outras, os dois neurônios dessa turma tenham percebido, tenham caído na real. Desculpa o bom português, o aprendizado que a gente sabe, jeba não tem ombro, queridos. Entrou a cabeça, já era. Se você é censurado, se o Alexandre tem condições de começar a censurar, vai censurar todo mundo. Vocês estão 200 anos atrasados na discussão. Então, eu acredito, eu sou um cara otimista. Eu acredito que nós vamos ter reformas em algum momento, que não vai ser agora, mas nós vamos ter desse debate público todo, se der tempo. Eu acho que antes do PT tomar todos os meios de poder, que eu acho que não vai acontecer porque eles estão se lascando muito rápido, eu acho que a gente ainda vai ter discussões à volta do anzol, reformas favorecendo a liberdade de expressão no Brasil. Eu sou um eterno otimista. Todo esse programa, toda essa discussão que a gente está tendo, só é possível graças à única pessoa que banca o meu trabalho. Quem é? Né? Outro dia tinha um cara no perfil do Guga Noblar, do Energúmeno, e eu vou falar sobre ele aqui hoje ainda, pra gente se divertir, mas tinha um cara falando, quem? Eu ofereci 50 mil para ele lutar comigo, e quem? De onde vem esse dinheiro? Falou, o dinheiro vem de uma coisa muito estranha para você, vem de trabalho. E quem é que garante, quem é que banca o meu trabalho? É você que está em casa. São vocês, meus apoiadores. Essa é a forma pela qual eu viabilizo o meu trabalho. E você tem duas formas de me apoiar. Você pode ser o meu apoiador com uma quantia pequena, onde eu preciso de muitas pessoas para conseguir suportar os custos de vida aqui dos Estados Unidos do Joe Biden. É óbvio que eu sangro todos os meses há 1 ano e meio, assim como outros sangram também, eu sei que o Alan, o Constantino, etc. Mas a gente gasta mais do que arrecada. Eu vou fazer um baita investimento aqui no estúdio, já fiz boa parte dele, para melhorar o programa, para ser cada vez melhor. Mas se eu tiver muita gente fragmentada, pulverizada, contribuindo com uma quantia que, se você usar o cupom de desconto aqui na descrição, dá pouco mais de $5 por mês, sempre digo, é menos que uma promoção do Big Mac. Se você contribuir com isso, eu acho que dá para... Nós estamos aí com 7 mil pessoas nos assistindo, dá para essas pessoas contribuírem. Nós vamos... a gente tem independência, né? O pulverizado da independência me torna a prova de cancelamento dos Sleeping Giants. Esse é o futuro. É como o Steven Crowder faz lá com o Mug Club dele. Só que o Steven Crowder fatura algumas dezenas de milhões de dólares por ano e o coitado do Paulo Figueiredo aqui está sangrando ainda. Mas tudo bem, a gente vai aos poucos. Cada vez eu vou sangrando menos, e tem sido assim. E para isso eu conto com o seu apoio. O link está aqui na descrição. Se você está quase todo mundo pode contribuir com $5 por mês, por mais que o dólar esteja subindo muito, ainda a diferença passou a ser R$2 a mais. Quase todo mundo pode contribuir com quase $5 por mês. Mas tem as pessoas que podem contribuir com muito mais. Pessoas que estão bem, estão prosperando, estão viajando, e eu quero mais é que prosperem mesmo. O objetivo é que prosperem. Mas a essas pessoas eu convido a possibilidade de se tornarem meus patronos Gold. Porque é muito legal. Além do conteúdo exclusivo que você tem como apoiador, você ganha um curso da Morte do Jornalismo grátis, se você quiser. Você acessa o nosso grupo de patronos, onde a gente tem discussões de altíssimo nível. Inclusive, ontem rolou porradaria quase. Discussão dura, minha com os apoiadores, com os meus apoiadores. Você vê como é bom o dissenso, o debate, a divergência, né?
E continua tudo bem. E na semana que vem, na próxima semana, nós vamos ter, inclusive, mais uma das nossas reuniões mensais de Zoom, né? Onde a gente senta numa reunião, não é Zoom, a gente faz Google Meets, porque o Zoom é dos chineses. A gente senta e o Google também não é muito melhor do que os chineses, mas, enfim, é o que a gente usa. A gente senta lá e faz um bate-papo entre os patronos Golds, e é uma coisa muito rica, é uma oportunidade de eu fazer novos amigos, e é uma troca. Vocês me pautam, vocês me dizem o que é interessante conversar, me dizem o que querem ouvir, me dão perspectivas, ideias. Ninguém pensa em tudo sozinho, né? Ninguém tem o monopólio das ideias. Eu gosto de pessoas inteligentes contribuindo, e as pessoas que estão parte do Patrono Gold são realmente uma tropa de elite. Vamos para o próximo assunto. Opa, desculpe interromper o seu vídeo, mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão. Se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão, tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês. Acesse www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador, e aí você vai receber conteúdos exclusivos e desconto nos meus cursos. Ou então você pode se tornar meu patrono Gold e passar a me pautar. Tem reuniões comigo, você entra para o meu grupo de WhatsApp, que eu uso sempre. O link para tudo isso está aí na descrição. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar. Mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal, e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo, e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão.